Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar introdução à disciplina de Fisiologia. Vou mostrar para vocês quais são os livros e várias outras coisas que vocês precisam saber para fazer a disciplina. Então, aqui tem uma imagem mostrando um casal de fisiologistas, né? E alguns aparelhos aí que são utilizados em fisiologia de plantas. Para mostrar que não é uma coisa nova, tá? Já é de muito tempo que as pessoas estudam a fisiologia das plantas. Então, os princípios básicos de fisiologia, né? A membrana, permeabilidade de membranas, relações hídricas, transpiração, metabolismo do carbono, fotossíntese, fotorrespiração e respiração. Serão os principais assuntos tratados. Embora eu goste de começar com nutrientes, que é uma coisa que não está exatamente colocada aqui, mas a gente não tem problema de começar com isso. Bom, aqui é só uma repetição, né? Aqui é como poderia ser as aulas, né? Falar sobre algum experimento valendo nota, aí já entrar em como funciona a célula, para depois entender como funcionam os tecidos e a planta como um todo. Aqui está a água, mas a gente pode falar sobre os nutrientes, né, na planta, como as plantas sofrem sem água, solo, água e planta, a gente poderia falar dos nutrientes aqui também. Esse seria um dos exemplos aí de plano de ensino em Fisiologia Vegetal 1. Bom, no trabalho, geralmente eu dou um trabalho assim, que é pegar dois ramos de uma planta que tenha um porte não tão grande, né? Pode ser um pé de acerola, um pé de pitanga, uma árvorezinha assim. Atar um saco plástico com uma pedra dentro em dois ramos e monitorar uma vez por semana quanto de água a planta perdeu. Ou seja, você recolhe o saquinho, coloca o saquinho dentro de uma jarra, elimina toda a água do saquinho, depois pega da jarra e transforma, passa para um becker ou qualquer copo graduado que se possa saber quanto a planta perdeu. Tá? E depois, a cada semana você pega dados da temperatura, né, ou dados do clima, da precipitação na região, e aí a partir disso você faz uma correlação, ou seja, será que quanto mais quente, mais água a plantinha perdeu? Depois você pode fazer também uma extrapolação, ou seja, se eu peguei dois ramos e a planta perdeu 40 milímetros por semana, uma planta com 100 ramos perderia quantos milímetros? Perderia 4.000, né? Ou seja, 4 litros d'água por semana. Faz um relatório sobre tudo que foi feito e apresenta. Só isso. O livro oficial para se estudar a fisiologia vegetal no Brasil, na maioria das universidades, é a Fisiologia Vegetal. Só que esse livro aqui ele não é simples, não. Até eu lendo já tive dificuldade assim, de entender muitas partes desse livro. Então já vou avisando para vocês. Comecem a ler. E é um livro grande, são 700 páginas. Comecem a ler logo isso, senão chega na véspera da prova. Não é a coisa para estudar na véspera da prova. Depois tem outros livros aqui mais simples, tá? Aí estão os dois autores, né? Do livro Fisiologia Vegetal, Thais e Saiger. Podem ver que os caras são de universidades americanas. Muito bem, agora vamos falar sobre outra fonte de informação sobre fisiologia, que é a Vida Secreta das Plantas. É uma série com o David Attenborough e tem aí algumas versões traduzidas até, com legenda embaixo. E é fantástico para entender como as plantas funcionam. Eventualmente, em algumas aulas, a gente pode até passar um vídeo como esse para estudar a vida das plantas e pegar uma parte que tenha mais fisiologia. Bom, aqui está a capa dos livros, né? Para você se familiarizar e quando encontrar esses livros em alguma livraria ou biblioteca,
conhecer os livros, né? Esse aqui é um livro americano também, ou inglês, não lembro bem, que é excelente, que ele onde eu li muitas coisas também, que é Plant Ecology. Já aprende inglês que vai precisar mais cedo ou mais tarde. Aqui é só para mostrar como é que é esse livro por dentro, um pedacinho dele. Ó. Ele é muito bem escrito, muito bem ilustrado. Depois, para quem quiser saber das novidades, né, de biologia e fisiologia de plantas, eu recomendo que leia artigos da célula, né, sobre a célula, que é nesse primeiro caso aqui, a Molecular Biology of the Cell. Pronto. O que estudam os fisiologistas? O principal interesse é como as plantas obtêm energia. Vocês podem ver aí, ó, a fotossíntese e a perda depois de ATP, né, para liberar a energia acumulada, como as plantas se alimentam, como as plantas crescem, como as plantas procuram a luz para se alimentar, como as plantas respondem à natureza, né, aos ciclos da natureza, o que acontece com as plantas sob estresse, como as plantas nascem e como as plantas regulam a sua temperatura. Assim como a gente tem os poros e sua, as plantas têm os estomas. A microfisiologia a gente chama de fotossíntese. E a macrofisiologia a gente chama de fenologia, ou seja, quando que a planta larga um broto, quando que a planta larga uma flor, um fruto, ou cai uma folha, tudo isso. Depois teria uma parte que não é obrigatória aqui no curso, que é fitopato, né? As doenças que as plantas têm e como elas se defendem de organismos que queiram roubar pedaços delas. Por exemplo, formigas. Bom, qual é o problema que a planta enfrenta? A gente vai ver mais adiante que o maior problema que uma planta enfrenta é que ela precisa do sol para fazer a fotossíntese, mas ela não pode superaquecer, certo? E aqui, só para dar um exemplo clássico, de um dos primórdios da fisiologia vegetal, o livro do Francis Bacon. Vocês não vão esquecer esse nome agora com essa ilustração aqui. Tá? Vamos começar logo então. Vamos começar já com membranas. Tá? A gente vai ver nesse primeiro curso aqui só membranas. Vocês vão ver que a origem da vida está vinculada às membranas, e as membranas são importantíssimas para proteger material celular. Um bom exemplo é o material genético no núcleo. E a gente vai ver um pouco sobre reprodução aqui, como funciona a transcrição, tradução, o RNA, os ribossomos. Tá? Eu gosto muito de mostrar essa imagem porque ela é bastante didática, né? E já na hora do lanche ajuda as pessoas a entender como que é uma célula vegetal, né? Aqui tem o núcleo, que é onde está o material genético. A cebola aqui pode ser um vacúolo, que armazena água ou armazena amido. Opa! Depois temos a membrana celular, que é a casca do pão, aqui do sanduíche. O cloroplasto, que é o painel solar da planta, que faz a fotossíntese. O cheddar aqui, o queijo derretido, é o citosol, que é onde é o líquido, né, que permeia todas as movimentações aí. Depois nós temos ribossomas, que são pequenos grãos, né, que ajudam a produzir proteínas. Os retículos, que são membranoides, né, que as substâncias entram aqui, eles formam vesículas, bolotas, e essas bolotas levam para onde tem que levar as substâncias. Depois temos aqui a mitocôndria, que é um tomatezinho daqueles pequenos, que é onde a planta queima energia. Tá? E o complexo de Golgi também tem uma função parecida aí com os retículos, só que é mais excreção, né? Liberar coisas que não servem mais. De uma visão geral é isso, depois a gente vai aprofundar algumas coisas ali. Aí, ó, mais um exemplo gastronômico de uma célula, né? Pode ver aí. E de onde que vem essa palavra? É do latim cella, que significa dispensa. Então, nos vegetais,
As células podem ser como na batata, que armazenam amido. E a maioria das células vegetais, ela serve ou para armazenar coisas, ou ela é totalmente morta. Né? 99% das células de uma planta ela é morta. Já não tem recheio nenhum aqui na pizza, que seria a célula. É como se fosse só a borda da pizza e tudo o resto comido. E para passar a água, para passar açúcar de volta, que são os vasos das plantas. Tá? Quem já fez o curso de histologia vai lembrar disso, né? Que a planta ela é quase toda morta, só os meristemas e as partes reprodutivas é que estão vivas, e o resto são tudo células para sustentar a planta de pé ou para transportar água. Então vamos entender de onde surgiram as membranas. Quem quiser entender bem isso, eu recomendo que leia um livro chamado O Gene Egoísta. Tá? Então, no começo da vida, as membranas elas serviam para nada, porque o começo da vida era RNA, DNA, e se um DNA não encontrasse outro, não trocasse material genético, seria uma tragédia, né? Ele não se replicaria e não existiria o outro DNA, o seu filho. Então, as membranas, no começo da vida, eram um suicídio. Tá? Depois, quando começaram a surgir vírus, bactérias, e esses organismos se aproveitarem de outros organismos eucariotos, com membrana protegendo o material genético, é que as membranas começaram, ao invés de ser um problema, a ser a solução para evitar que um outro organismo entrasse e se aproveitasse da energia de um organismo vivo. Né? Isso se chama essa fase da vida onde alguns organismos entravam dentro de outros, eram digeridos ou não, se chama a fase que é explicada pela teoria endossimbiótica, tá? Que é a teoria da sopa, a gente vai ver depois. Muito bem, a célula vegetal, então, segundo a teoria do Dawkins, tudo que evoluiu depois do DNA é para proteger o DNA. Tá? Então, células, aqui ó, células, tecidos, organismos, o corpo, as populações, as comunidades de organismos. Quais são os componentes de uma célula vegetal? Os mais importantes estão aí, os cloroplastos. Tá? Os cloroplastos são pequenas bactérias que entraram nas células de algum paramércio, algum protozoário primitivo, e a partir daí se transformaram em parceiros em vez de serem digeridos pelo protozoário primitivo, que acabou evoluindo em alga, e depois a gente chegou às briófitas, pteridófitas e plantas superiores. Muito bem. Então aqui temos várias células vegetais no formato hexagonal, que é um formato até que economiza material para fazer as paredes, né? Qualquer abelha sabe disso. E aí a gente tem os cloroplastos verdinhos lá dentro, por causa de uma substância chamada clorofila, e tem mais de uma clorofila, e é onde recebe a luz, né, os elétrons e os prótons e outros materiais soltos aí, pedaços de átomos, que entram em cadeias aí dentro dos cloroplastos e são transformados depois em açúcar, certo? Bom, mais uma visão da célula, tá? Uma coisa que eu ainda não havia falado aqui é sobre os plasmodesmatas. Eles estão aqui embaixo. Né? Plasmodesmatas. São furinhos que tem na parede da célula e que permitem que algumas substâncias entrem e saiam. Tá? Inclusive o líquido, né, que está, o citoplasma no caso, que está ali dentro da célula. Para alguns teóricos das plantas, a verdadeira planta seria esse ser que vive dentro da célula, aprisionado, né, mas que pode escapar alguns pedaços pelo plasmodesmata. E todo o resto da árvore que a gente enxerga, né, a madeira, os troncos, os galhos, seria excreção. Ou seja, como se fosse um casulo que protege esse serzinho, que na sua maior parte aí é unicelular. Né?
Para alguns a planta é isso, é uma teoria nova aí sobre a planta. Aqui temos uma visão ó, das paredes celulares e de células com grandes vacúolos aí nessa cor azul claro é um vacúolo. Ele serve para armazenar substâncias na maior parte do tempo. Ali já mais rosinha temos a mitocôndria, né? O núcleo da célula, os ribossomos. Alguns cloroplastos, essa célula não deve ser uma célula de folhas fotossintetizante, né? A parede da célula. E essa célula provavelmente é uma célula de armazenamento, tanto tendo em vista que está cheia de água, que é o vacúolo. Tá? Quem forma as paredes é a celulose e a hemicelulose, que a gente vai ver em breve. Bom, só para falar um pouquinho dos vacúolos, qual é a importância dos vacúolos nas células. São eles que fazem uma plantinha que não tem madeira, né, um arbustinho ou uma erva, se manter de pé e não murchar. Quando eles perdem água, acontece exatamente isso, a planta murcha e colapsa, né, quando a planta não tem madeira para se sustentar. Agora vamos ver aqui. Ó. Algumas plantas, como a flor de Maria, também chamada de mão de virgem ou rosa de Jericó, que ela fica desidratada e quando chove ela simplesmente volta à vida. Tá? Essa planta aqui. Ó, tá? Ela fica bem seca no deserto lá, até vem o vento e leva ela embora às vezes, mas quando chove ela brota, floresce e fica toda cheia de água. Outro exemplo mais fantástico ainda é um meio termo aí entre samambaia e musgo, que são as selaginelas. Quer ver como é que ela fica quando entra água nela? Bonito, né? Ela simplesmente se hidrata, ganha tamanho e volta à vida. Tudo graças aos vacúolos. Procura no YouTube lá a rosa de Jericó. Você vai achar vídeos excepcionais mostrando isso. O douradilho também. Né? Bom, a primeira camada de célula que se forma durante a divisão da célula e que limitará as células vegetais é a lamela média. Tá? Ela é formada de pectina, a gente já vai ver como é a pectina, uma substância, e é ela que mantém as células todas unidas. Tá? Então a planta vai secretando a lamela, depois ela vai se transformar em parede celular, e assim a planta vai se organizando e mantendo-se coesa. Aí, ó. Então tem a lamela média, a parede celular e a membrana plasmática. Tá? Então, aqui é dentro da célula e aqui é a divisa da célula aqui com outra célula. Tá? Então, a primeira camada que se forma aqui dentro vai para lá para fora é a lamela média. Depois, a planta vai construir a primeira parede celular. Tá? E aí, substâncias que estão envolvidas são mostradas aqui, né? A celulose, a hemicelulose, microfibrilas e as pectinas, que são esses fios que mantêm as fibras de celulose unidas. Isso aqui é meramente uma representação, né? A gente vai ver depois que tudo aí são átomos organizados em longas cadeias, certo? Beleza. Muito bem. Na lamela média que se formam os plasmodesmos, que vão ser aquelas expansões citoplasmáticas, cujo objetivo é transportar substâncias entre as células. Aqui nós temos uma visão, um corte, né, transversal e um corte longitudinal de uma folha, mostrando as células. Tá? E aqui o que seriam os plasmodesmatas, né, os pequenos espaços que o citoplasma dessa célula pode ir até da outra e assim ir passando. E aqui uma outra visão, né, mostrando como que é essa situação no plano longitudinal. Tá?
Os componentes da célula que formam a parede celular. A celulose é um dos mais importantes, talvez o mais importante, junto com a pectina, né? Aí nós temos uma imagem do que é celulose, né, no nível do microscópio, e também nas mãos da pessoa ali, aquela substância branca. A celulose é um polímero, porque junta várias outras substâncias, né, repete, né, muitas vezes, então se chama polímero. E aí tem aqui ó, as fibras de celulose, repetição dessa glucose mais glucose centenas de vezes, e vai se arranjando nessa forma na planta. Tá? Aqui ó, tem um zoom de uma dessas fibras aqui. Imagine. Aqui está a fibra. Ó. E aqui a outra fibra que vão se trançar aqui para formar uma malha que é a parede da célula. Se chama microfibra, né? Aí cada um desses cabos, parece aqueles cabos feitos para transportar a energia, né? É formado por várias moléculas de celulose, todas enroladinhas aí. E também moléculas de hemicelulose, certo? Bom, a pectina é um cimento para essas fibras de celulose. Então as fibras seriam os tijolos e o cimento é a pectina. E o cálcio é importante para a planta justamente por isso. A gente vai ver depois, porque ele é quem liga, é um átomo cimentante aqui no nível molecular para a molécula de pectina, que depois vai ser cimentante para as fibras de celulose. Entenderam? Aí, ó. De novo a mesma cena. Bom, agora nós vamos continuar com as membranas aí e vamos estudar mais os retículos, tá? Retículos endoplasmáticos, os HER e os SER. SER é de smooth, né, que é liso, e HER é de Hugh, que é rugoso, né? São máquinas aí que fazem proteínas, tá? Principalmente rugoso. E aqui como eles são nas células, tá? São essas membraninhas aí que a gente pode ver aqui na seta branca. Aqui. Tá? Aí veja uma célula tridimensional mostrando o núcleo, aqui, material genético, e essas membranas. Então a célula tem que transportar muitos materiais, fazer muitos metabolismos, e quanto mais membranas ela tiver, mais superfície de contato tem para as substâncias se encostarem, ou passarem, ou serem transportadas. Mais armazena substâncias também, né? Uma forma de empacotar as coisas num espaço pequeno. Aqui uma visão de microscópio eletrônico de varredura mostrando aqui os retículos. Ó, eles estão, acompanha a seta branca aqui. Isso é congelado. Uma coisa importante sobre a fisiologia das plantas que a gente vai ressaltar aqui novamente é que estrutura e função são inseparáveis. Tá? Na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que pensar em informática para entender. Por quê? Porque as moléculas, as proteínas, as pectinas, as celuloses, e principalmente as proteínas, elas são tanto parte da planta como estrutura e também são softwares. Mandam informação de um lado ao outro, e ordens inclusive para outras partes da célula fazer certas coisas. Tá? É uma diferença muito grande de algumas máquinas que o ser humano faz. Por exemplo, o microcomputador ele tem lá o teclado, mas o teclado ele não transmite informação como a placa-mãe, por exemplo. Tá? A partezinha lá do cabo que liga o computador na tomada, ele não é capaz de fazer processamento de dados, por exemplo. Já a planta não. E as substâncias que existem nos seres vivos
principalmente as proteínas, elas têm essa função dupla. Elas seriam tanto software como hardware. Tá? Só para falar isso, temos mais essa questão número 2 aqui. Tá? Que as células rígidas, elas não se originam em partes distantes do vegetal. As células vegetais se originam nos meristemas, com uma localização específica na planta. Então a planta, onde que a planta está mais viva e mais crescendo? Lá na pontinha dela, no topo da árvore ou lá na ponta da raiz. O resto da planta está mais ou menos morta, com exceção de uma leve camada de células que se chama câmbio, que está abaixo da casca. Tá? Já falei bastante sobre isso. Aqui vem uma questão interessante, a membrana plasmática. Quem que é a membrana plasmática? É uma membrana super fina, com 3 camadinhas de substâncias organizadas, fluídas, e que se ela romper a célula morre. Tá? Ó, a espessura é 5 nanômetros, ou seja, 0,7890 metros. Tá? Ou seja, 5 trilionésimos de metro é a espessura de uma membrana plasmática. Agora vamos ver aqui que ela é formada. 2 camadas de fosfolipídios. Tá? São os glicosilglicerídeos e proteínas que levam e trazem substâncias, certo? E o cálcio, ele se liga a esses fosfolipídios, dando estrutura para a membrana. Ó, então aqui está a célula, está a parede por fora e bem por dentro ali, alaranjadinha, uma membraninha, que é essa membrana aqui, ó, tridimensional. Tá? Tem os lipídios aqui, as gordurinhas, uma parte voltada para cá, que se chama cabeça, e as partes com as cadeias de carbono aqui, voltadas as 2 partes para dentro. E as proteínas, como eu falei, elas fazem a estrutura dessa membrana, mas as proteínas, elas podem ser, além de estrutura, elas podem ser túneis, podem ser carrinhos de supermercado para levar coisa, podem carregar informação dando ordens para outras substâncias. Então a proteína é hardware, software e mais coisa ainda, certo? Agora vejam só em detalhes que tem uma região dessa camada que ela é hidrofílica, amiga da água, que vai estar tanto para o lado de fora como para o lado do citoplasma da célula. E uma região hidrofóbica, que tem medo da água, que é a parte interna da membrana, que são longas cadeias de carbono aí, simbolizadas por esses vermezinhos aí. Tá? Depois as proteínas, como elas se localizam dentro ou mais para fora da membrana, elas vão ser chamadas de periféricas ou integrais. Tá? E aqui tem zoom nessa cabecinha aqui com os 2 bracinhos, que é a colina, o fosfato, o glicerol, a fosfotidilcolina, aqui, que são essas estruturas aqui em detalhe, para vocês verem que é química, na verdade. É estrutura química, né? Aí quem são os glicosilglicerídeos, que são os formadores aí da membrana celular, tá? O glicerol é o mais comum, mais simples deles, de todos. A triacetina, a triformina, todos branquinhos aí. E aqui vem uma lição de química, por exemplo. Aqui tem um átomo de carbono nessa simbologia, aqui tem outro, e aqui tem um de oxigênio. Aqui é uma ligação dupla, aqui a molécula está aberta. Só para vocês entenderem aí o que é essa representação aqui e o que é essa representação aqui. Ó, tá? É uma representação mais bonitinha, mais detalhada. Aqui é uma reprodução mais resumida, para não colocar tudo isso aqui lá e repetir 1 milhão de vezes. Tá? Assim é que funciona. As representações químicas é bom vocês irem entendendo, para depois não se enrolar aí nisso aí. Bom, 2 ácidos graxos mais o glicerol unido ao fosfato forma o que se chama de fosfolipídio. Tá? Então, a membrana plasmática ela é também chamada de membrana fosfolipídica.
o grupo de cabecinha lá que a gente falou e os grupos depois hidrofóbicos, né? E nos cloroplastos aqui, ó, lá na cabecinha, eles são compostos de galactose, tá? Não tem fosfato. Só para mostrar aí como é que é essas cadeias na membrana do cloroplasto. Uma membraninha mais fina, né? Mais simplesinha. O ácido oleico já foi chamado de princípio da vida, ou a primeira membrana, né? Ele tem ligações duplas, né? Que permite que a membrana seja fluida. Tá? Ele é como se fosse aquele tecido dos balões, que os balões são infláveis lá, ele fica bem maleável para formar o formato do balão. Tá? E eles, para alguns cientistas, foram a primeira membrana que pela primeira vez envolveu algum material nuclear, né? E aí seria até presente na argila, essa molécula, naturalmente. Tá? Beleza? Bom, as proteínas, como a gente já falou, são de três tipos, basicamente. São proteínas integrais, que estão lá mergulhadas na camada de lipídios. Depois nós temos a periférica, que estão lá na superfície, né, que são sensíveis ao sal, e as ancoradas, ligadas por ácidos mirístico e palmítico, que são de duas famílias botânicas aqui. A família da noz moscada, miristicácea e palmito, na verdade. Aqui. Vamos ver elas como elas são. Aí, ó. Os transdutores de sinais são as proteínas integrais de membrana. Tá? Então aqui mostra bem como funciona ó, uma proteína ancorada. Né? Está ancorada aqui na membrana. Em vez de ter essas duas coisas aqui, tem uma proteína zona lá ancorada. Tá? Aqui outra proteína ancorada, ó. A âncora dela é um ácido graxo. Tá? Outra aqui, mais duas aqui. Bonito, né? Então elas ficam aqui fazendo substância, fazendo recepção, tradução de coisas aqui, sinais químicos, dando ordens para outros processos metabólicos aqui na membrana. E algumas vão ser tão grandes que vão abrir aqui também e vão ser os canais. Tá? Agora vamos entrar um pouquinho mais no que seria o retículo endoplasmático liso e rugoso. Aqui vai complicar um pouco a disciplina. Tá? Inclusive, quando chegar na parte mais complicada, eu vou terminar o vídeo e a gente continua na próxima aula para vocês estarem mais fresquinhos. Né? Então, eles são parecidos com a membrana plasmática externa da célula. São contínuos com envoltório nuclear, ou seja, eles praticamente estão ligados ao envoltório nuclear, né? E eles sintetizam gordura. Tá? Já o rugoso, que está aqui, parece essas luzes acesas aqui, sintetiza proteínas. O que acontece no núcleo da célula? Que tem a ver também com esses retículos, pois eles estão muito próximos. Tá? O processo de transcrição é a síntese de RNA com sequência de bases complementar a um gene. Tá? Então, o que é a transcrição? Tem lá um gene, ele é estimulado por um processo físico, e aí surge um tipo de um espelho de moléculas que vai grudar nessa parte excitada aí do gene, que vai ser o RNA transcrito. Tá? Esse RNA transcrito, uma vez que o DNA sofreu um aumento de temperatura, por exemplo, vai grudar naquela parte do DNA e vai dizer: vá até tal lugar, se torne mensageiro e ordene o ribossomo que produza uma proteína que faz baixar a temperatura. Vamos supor que seja isso. Tá? Aí, então esse RNA mensageiro vai até o ribossomo e aí depois a gente fala o que acontece lá. E o DNA
tem a incrível capacidade de criar o RNA. Tá? E o RNA é quem vai cumprir uma determinada função. Geralmente ele vai levar uma ordem para um ribossomo produzir alguma coisa. O RNA mensageiro então se liga ao ribossomo, aí o ribossomo vai com um livro ler ele e dizer o que esse cara quer aqui. Ah, tá, ele quer que eu faça uma proteína que baixe a temperatura do núcleo da célula para o DNA não ser destruído. Só que o ribossomo, além de ler, ele fornece o material para fazer essa proteína e ainda faz. Tá? Então ele é um leitor, ele é uma máquina que faz, e ele tem os ingredientes, tudo quimicamente isso. Tá? Espero ter conseguido explicar mais ou menos como funcionam as coisas no núcleo tá? Da célula. Depois vai ter a parte dos retículos, que vai ser a parte final, que é para dar o acabamento nessas substâncias aí. Então aqui tem um exemplo aqui, ó. Vou deixar para vocês lerem mesmo o que seria um ribossomo, por que ele é máquina e também ele é software. Ele é hardware e software. Bom, esse é um resumo do processo. Tá? Lá está o DNA, ó. Ele sofreu um estímulo físico, né? Ele entrou numa etapa que ele atrai moléculas adenina, timina, uracila, que são os componentes tanto do RNA como do DNA. Essas moléculas vão grudar nessa parte e vai se transformar num mensageiro. Preciso de tal coisa. Aí esse mensageiro ele vai sair aqui, ó, pelos poros da membrana nuclear, tá? E vai ir para um outro lugar que a gente vai ver como que acontece. Então, espelhos, lembrem disso. Bom, saiu dali o RNA, ele vai para o ribossomo, por exemplo, ou no retículo endoplasmático. É uma viagem, na verdade. Tanto uma viagem para vocês entenderem como é que funciona, como a viagem que ele faz. Aí lá, ele vai chegar no ribossomo, né? E vai acontecer uma série de coisas bastante complicadas aqui, tá? O ribossomo vai ler ele, tá? Vai pegar aminoácidos que vão ser transportados para um RNA transportador e vai formar aqui a substância desejada dentro do ribossomo, certo? Em poucas palavras, seria isso. Aqui está mais molecularmente o que acontece. O RNA mensageiro trazendo a mensagem, que é faça tal coisa. Aí vem lá do ribossomo, ou vem dali das periferias do bairro ali onde está o ribossomo, uma parte que complementa essa parte aqui, ó, tá? E aí essa parte que complementa essa parte diz assim, eu preciso de tal coisa. Entendi, isso aqui tem que ficar aqui, porque ele precisa. E aí, aqui está a substância, serotonina, talvez, não sei. E aí vai formar aqui, quando vai largando várias dessas coisas trazidas, né, substâncias trazidas, com a mensagem necessária, vai formando a cadeia aqui, que é a nova proteína, a nova coisa necessária para voltar lá para dentro depois, ou ir para um outro lugar e cumprir uma função. Tá? Então o RNA, na verdade, ele é formado lá dentro como um espelho do DNA para cumprir uma função, uma emergência. Ele chega no ribossomo, o ribossomo é capaz de ler ele, com essa aqui ele lê e ordena que se traga isso aqui, engrude aqui, engrudando vem o pedaço do que tem que ser feito aqui. Tá? Basicamente é assim que se formam as proteínas. E aqui está um exemplo de vídeo muito bonito do que está acontecendo. Tá? Então aqui estão vindo as coisas que o ribossomo está ordenando. Essas coisas estacionam aqui no ribossomo. Quando elas estacionam, elas trazem pequenos pedaços de moléculas que vão ser formadas aqui, ó, vão saindo lá, tá vendo? Isso aqui lá, ó, é isso aqui, ó, saindo lá e entrando para dentro do núcleo para cumprir alguma função lá, tá? Então esse vídeo é bem legal, tá na Wikipedia, isso aqui, se você procurar sobre retículo lá, tem esse vídeo que mostra como que é feita, tá lá dentro aparecendo, ó, naquele parte azul claro, lá está se formando a molécula. Como que é feito na prática
colagem de várias coisas aí para formar uma molécula que foi formada por uma ordem do DNA mandada pelo correio, que é o RNA mensageiro, e processada num ribossomo, que também tem a capacidade de ler, seria o destinatário da carta, né? Ele lê a carta e diz, fulano está precisando de dinheiro, vamos fazer dinheiro, certo? Bom, eu vou ficar por aqui, porque eu realmente quero que vocês fiquem assistindo e pensem nessas etapas aqui, como é complicado realmente a fisiologia das plantas, nessa parte que é uma parte assim basicona, né, que é a tradução, né, e a transcrição do RNA para o ribossomo ordenando a confecção de substâncias. Depois tem, na próxima aula a gente já entra com outras coisas que vão ser bastante complicadas. Então fica aí a viagem, o voyage, para vocês lembrarem. E a gente começa na próxima aula com mais detalhes sobre esse processo. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima.